Salve turma, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chave Coding. Sou o professor Samuca. Vamos que ainda temos mais um pouquinho de conteúdo, agora uma parte mais prática de exercício sobre esse tópico de vetores e alocação estática e dinâmica. Eu tô falando um pouquinho mais baixinho que já tá tarde, é quase meia-noite, senão meus vizinhos vão encher meu saco, hein? Mas vamos lá, vamos codificar aqui então agora uns códigos aqui que são funções com vetores estáticos e dinâmicos para a gente ver como que funciona. E depois eu ainda quero mostrar para vocês uma coisa de função para desalocação, que é uma coisa que a gente vai usar muito lá na frente. Eu já vou aproveitar e passar esse tópico para vocês agora e a gente finaliza no próximo vídeo com alguns exercícios. Então vamos lá. Aqui está pedindo para fazer basicamente a mesma coisa, codificar um programa com vetores estáticos. Então cria uma função que recebe um ponteiro de um vetor e seu tamanho e imprime os elementos do vetor. Cria uma função que recebe um ponteiro de um vetor via colchetes e seu tamanho e imprime os endereços de memória e valores dos vetores na main e dentro de cada função. A mesma coisa para fazer com vetores dinâmicos. Então eu vou fazer isso, é basicamente o que a gente fez, né? A gente fez em outro programa que era alocação estática dinâmica, a gente fez com hcall e vs, a gente já fez isso, mais ou menos isso antes, só que agora eu quero mostrar para vocês como passar um ponteiro, um vetor como parâmetro para uma função. E eu vou até um pouquinho além disso. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui no meu terminal aqui, eu vou chamar então aqui o VS Code e eu vou criar um programa passando vetores como parâmetros, tá bom? Para ficar bem claro. Eu fiz isso aqui. O programa é basicamente o mesmo, então o que eu vou fazer? Eu vou maximizar, eu vou duplicar aqui as telas no VS Code, então é muito parecido com esse programa aqui de alocação estática. Então eu vou copiar muita parte daqui, tá? Para facilitar o caso. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Vou criar nossa main, então sem passar nenhum parâmetro, então return 0. Aqui eu vou copiar, né, o código de importação das bibliotecas, que estão aqui também. Feito isso, o que nós vamos fazer aqui, a primeiro momento, nós vamos fazer um vetor estático. É isso que eu quero fazer, um vetor estático. Então, a alocação de um vetor estático que é feito na memória stack, que vocês já estão sabendo. Então, eu vou fazer... vou mover aqui para facilitar, né, para deixar mais bonitinho. Então, o que eu vou fazer aqui agora é o seguinte, pessoal. Eu quero fazer uma função de duas maneiras diferentes que mostra para vocês como passar um parâmetro, como passar aqui para nós um vetor como parâmetro. Primeiro que eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma função de soma. Então, soma escalar, soma vetor com escalar. Escalar, eu vou fazer dessa maneira. Então, esse soma, na verdade, ele não vai fazer nada. Eu quero alterar o valor, eu quero passar um vetor para essa função, um número escalar, que eu quero somar todos os elementos desse vetor. Então, por exemplo, tem esses vetores 0, 10, 20, 30, 40, quero passar, por exemplo, 5, somar cada um dos elementos com 5, e eu quero alterar in place, ou seja, no próprio vetor que eu estou passando como parâmetro, eu quero alterar o seu valor. Então, eu vou fazer isso. Uma forma de você fazer é você passar para cá, por exemplo, um vetor, uma variável v, né, que é o parâmetro, entre colchetes. Isso aqui vai representar para nós que é um vetor. Já vou mostrar na prática, né, o que representa. Isso aqui, na verdade, representa que é um ponteiro. É um jeito de você fazer que é um ponteiro, mas eu vou mostrar para vocês já o que é isso. Vou passar aqui qual que é o tamanho do ponteiro e o escalar que eu quero somar. Vai ser isso aqui. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui... eu vou somar aqui para nós. Vamos lá, eu vou somar aqui, eu vou fazer, na verdade, um for, não um printf, um for, de i igual a 0. Deixa eu tirar aqui minha mesinha. De i igual a 0, i menor do que n, i mais mais. É isso que eu vou fazer. Abre e fecha. O que eu vou fazer vai ser v na posição i, vai ser mais igual ao valor do escalar. É isso que eu estou passando. Então, acho que está claro, uma funçãozinha muito simples para somar um escalar a cada um dos elementos. É para fazer isso aqui em place, né? É para fazer dessa forma. Aí eu vou chamar uma função chamada print vetor, que eu vou passar o vetor agora, ela é void, porque ela também não vai ter nenhum retorno, tá? Não vou fazer nenhum retorno nisso aqui. E eu quero fazer a impressão do vetor. Só que aqui, ao invés de passar o colchetes, eu vou passar um ponteiro de V. Eu já vou explicar isso aqui. E eu passo também o tamanho. Então, vamos lá.
Lembra que eu mostrei nos vídeos passados que se você tem, por exemplo, um vetor estático, o que acontece é, se você passar o nome da variável, o que acontece é que ela passa o próprio endereço do primeiro elemento. A gente viu isso lá atrás. Então, quando a gente vai fazer isso, vamos chamar a função, o que a função vai estar esperando aqui, em ambos os casos, com ambas as sintaxes diferentes? Na prática, o que elas esperarão é que você passe o endereço base do vetor, ou seja, o endereço do primeiro elemento de memória daquele vetor, né? Então, o elemento ele tem um tipo. Então, se você vai passar o endereço de um tipo, no caso é um vetor de inteiros, você está passando o quê? Um ponteiro, tá? Um ponteiro de inteiros nesse caso. Então, essa nomenclatura aqui, int v, abre e fecha colchetes, o compilador ele transforma essa nomenclatura exatamente no int pointer v. Tá bom? Então, são duas maneiras diferentes para dizer que você está passando o endereço base de um vetor, tá? Que é o endereço do primeiro elemento. É isso que você está fazendo. Muito bem. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse código aqui, que basicamente eu quero fazer também um for. Só que agora, o que eu quero fazer é o seguinte, pessoal. Ao invés de fazer uma soma, eu quero imprimir. E eu vou imprimir aqui o endereço do VI. Aqui eu vou copiar a mesma coisa que está aqui, ó. Aqui no VS, né, ele imprimiu o endereço do elemento e o valor de cada elemento do vetor, só que ao invés de VS, nosso vetor chama V. É isso que está acontecendo. Então eu vou fazer isso. Então aqui eu estou mostrando para vocês, estou criando duas funções para passar um vetor como parâmetros e eu estou mostrando dois jeitos diferentes de você fazer que no final vai resultar da mesma coisa. Então no nosso vetor estático aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou chamar então o print vetor, né? Print vetor, imprime vetor para nós, tá legal, né? Então um nome em inglês e nome em português. Mas eu vou imprimir aqui o VS, vou chamar o soma vetor com escalar, que vai ser o VS, aqui está faltando 5, né? Que é o tamanho do vetor. 5, o tamanho do vetor 5, então vou, sei lá, vou somar o número 9, meu escalar vai ser um 9. E vou chamar o print vetor de novo, para ver se está alterando de fato o vetor. Então aqui é para imprimir inicialmente esses valores, é assim que a gente espera, e aqui é para imprimir depois do escalar. Então eu vou passar aqui para cá, deixa eu passar aqui, eu não vou precisar mais dessa, por enquanto eu não vou precisar mais dessas abas aqui. Vou mudar para o canto, eu tenho meu terminal. GCC eu vou fazer o seguinte, GCC, compilador, compila para nós o programa passando vetores como parâmetros.c, gera a saída passando vetores como parâmetros sem extensão. Fiz isso, não deu nenhum erro de compilação, vamos testar, né? Passando vetores. Aqui vamos pular uma linha, né? Para ficar mais bonitinho na impressão. Para ficar mais bonitinho na impressão, vamos dar um put sem nada que ele pula uma linha para nós. Compilei, executei. Tá aqui, pessoal. Então aqui a gente tem o nosso comportamento lá, na nossa alocação está na parte estática, né? Na memória estática. Antes de chamar a função está 0, 10, 20, 30 e 40, e aqui depois somando um escalar, que no caso é 9, né? 9, 19, 29, então está batendo, está dando certo. O que eu vou fazer agora vamos fazer um vetor estático. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, eu vou usar agora só o calloc, tá? Vou usar o calloc como base, porque ele já garante para nós que todos os valores têm 0 logo de cara, então é isso que eu quero. Então eu vou fazer a alocação, vou copiar o código aqui, ó, do calloc. Não, eu vou fazer o código aqui na mão do calloc para facilitar. Então o que eu quero é o seguinte, para reforçar o conteúdo com vocês. Chamei o calloc, então o que eu estou falando? Sistema operacional? Estou usando o calloc, né? Então vai para mim na memória heap, não na stack, na heap, e aloca para mim 5 trechos de memória, não, um bloco com 5 elementos na memória heap do tamanho de um inteiro, ou seja, eu quero um vetor com um array com 5 elementos inteiros, 5 inteiros, um vetor de 5 inteiros na memória heap, e esse bloco tem que ser contíguo. Essa função, como a gente viu, ela retorna por padrão o endereço base desse bloco de memória, ou seja, o endereço base desse vetor, ou seja, o endereço do primeiro elemento desse vetor. Esse vetor, o primeiro elemento é de qual tipo? É um inteiro. Então o endereço desse elemento é um endereço de um inteiro, ou seja, um ponteiro de um inteiro. Se eu estou fazendo isso, eu vou ter um ponteiro, eu vou chamar só de VH, de vetor na heap. Então vai ser um ponteiro também. Então a gente tem disso. Só que vai vir tudo zero, né? Eu quero instanciar esse valor de alguma forma. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer então int igual a 0.
int i igual a 0, aí eu vou fazer o seguinte, ó, i menor do que 5, i mais mais, e eu vou colocar aqui, pessoal, eu vou colocar aqui que o v de h de i vai ser igual a i vezes 100, por exemplo. Então, eu tenho 5 elementos só para ficar diferente do outro, tá? Então, vai ser 0, 100, 200, 300, 400. É isso que a gente tem. Aí, eu vou chamar as mesmas funções aqui. Só que agora, eu quero, ao invés de passar o VS, eu quero passar o VH e eu vou também somar em cada um desses elementos 9. Então, é para ter 9, 109, 209 e assim por diante. Então, vamos ver se isso aqui funciona. Ah, e uma coisa que eu estou esquecendo, né? Se eu aloquei, eu tenho que dar um free. Então, eu vou dar um free aqui no VH. E como boa prática de programação, vou setar o VH para null. Então, isso aqui é o que eu estou fazendo, tá bom? Então, desaloquei. Então, aqui estou desalocando o vetor dinâmico. Desalocando o vetor dinâmico. Beleza, dinâmico. Vamos salvar aqui, vamos ver, né? Compilei o programa aqui de novo, vamos executar. Muito bem, executei aqui, ó, tá o nosso vetor estático antes de somar 9 depois. Note aqui o padrão de memória aqui da região do vetor estático é bem diferente do vetor dinâmico, ó. A assinatura aqui é bem diferente. Antes está 0, 100, 200, 300, 400 e aqui está dessa forma, né? 9, 109, 209, 309. O endereço de cada elemento é o mesmo, né? Os endereços são os mesmos, né, de cada elemento. Está batendo, só que o endereço é diferente, né? O padrão, ou seja, um está na stack e outro está na heap. É isso que está mostrando aqui. Muito bem, então aqui, ó, antes de terminar esse vídeo, eu ainda vou mostrar mais uma coisinha, mas aqui eu mostrei para vocês, então, duas formas diferentes de vocês chamarem, passarem um vetor como parâmetro para uma função, né? Duas sintaxes diferentes. Você pode simplesmente passar entre colchetes, porque automaticamente isso vai ser convertido para um asterisco dessa maneira. Então, é isso que está acontecendo. int v assim está sendo exatamente convertido para essa forma. Então, fica a teu critério. Tem uns que gostam de passar dessa maneira, para saber que de fato é um vetor, né? Para ficar claro que o que está esperando é um vetor, porque se você passa dessa maneira, você poderia passar um ponteiro para inteiro qualquer, mas se você, que pode ser um vetor inclusive, né? Mas assim talvez seja um jeito mais legal de você saber que está sendo passado um ponteiro, passado de fato um vetor. Só que algumas outras observações é o seguinte, né? Note como a gente está chamando. Aqui a gente está passando VS, 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 e aqui a gente está passando VH. E olha como a gente declarou int v, abre e fecha colchetes, que é a mesma coisa de int ponteiro v. Se é um ponteiro, recebe um endereço de memória de algo, né? De uma região de memória que guarda um tipo de valor, ou seja, nesse caso é um ponteiro para inteiro. Então, o que está acontecendo? O VS é o nosso pseudo ponteiro. Se é o nosso pseudo ponteiro, passando o VS, ele de fato já armazena o endereço de memória do V0 dele, né? Do endereço que está na primeira posição de memória dele, né? O primeiro elemento do vetor. É isso que a gente está passando, então. Quando a gente passa VS, a gente está passando de fato o endereço, esse endereço de memória aqui, está sendo passado para o V aqui das funções. Para cada um dos Vs está sendo passado assim. E quando a gente passa o VH aqui, que de fato é um ponteiro real, o que está acontecendo é que ele está passando esse também, o primeiro endereço aqui, que é o endereço da onde que ele recebe do calloc, né? Recebe do calloc o endereço base desse bloco da heap, que é o endereço do primeiro elemento lá. Então, ele está sendo passado isso, é por isso que funciona. Mais um detalhe final. Vocês lembram quando da aula de função, que eu mostrei para vocês que quando a gente queria, por exemplo, passar um vetor, e esse vetor não deveria ser alterado o valor, a gente não queria alterar o valor, você poderia usar a palavrinha const só para se proteger? É isso que eu vou mostrar aqui agora. Note que aqui, pessoal, a nossa função soma vetor com escalar, de fato a gente quer que esse vetor passado por parâmetro, ele seja alterado dentro da função. Só que a nossa função print vetor, a gente não quer isso, né? A gente quer simplesmente estar lendo o valor que está no V. Ou seja, é só uma função, o V é somente leitura. Não é para ser alterado aqui, porque a função, ela quer fazer o quê? A função ela quer que você simplesmente só imprima. Mas vamos supor que por algum descuido, você por algum motivo chegou e fez isso aqui, ó. Você foi falando que cada elemento do V vai ser incrementado em 1.
Você fez isso aqui, vai ser incrementado em 1. Então, antes disso, eu vou fazer o seguinte, para simplificar e eu mostrar para vocês o seguinte, ó, eu vou imprimir o vetor, eu vou imprimir aqui o vetor, ó, só ele, tá bom? Vou imprimir o vetor só ele aqui, ó. Fiz dessa forma. Então, olha só o que está acontecendo. Eu vou chamar a função, eu não vou ter um incremento do escalar. Então, tá os valores iniciais dele, né? 0, 10, 20, 30 e 40, 0, 100, 20, 30 e 40. É isso que está acontecendo. Muito bem. Olha só o que eu vou fazer. Vou fazer o seguinte. Vamos supor que o desenvolvedor, por algum descuido, durante o print vetor, ele fez a lógica de imprimir e por descuido ele estava debugando, alguma coisa do tipo, e após a impressão, ele sem querer incrementou o elemento em 1. Sem querer, a função era só de impressão, mas sem querer ele fez essa operação de escrita no vetor. Olha só o que vai acontecer. Lembra que a gente mostrou passagem por referência? Quando é passagem por referência, você passa o endereço de memória de uma variável. E quando você passa o endereço de memória de uma variável, essa variável, né, ou essa região de memória, ela pode ser alterada. Nesse caso aqui, a região de memória que a gente está passando, na verdade, é o endereço base de cada um dos vetores. Então, nesse caso, é o endereço do primeiro elemento do vetor estático na stack, e aqui é o endereço do primeiro elemento do vetor dinâmico na heap. Feito isso, como a gente está passando o endereço, eu estou conseguindo alterar o que está fora dentro da função, que é exatamente como a gente fez aqui, certo? Então, a gente não quer isso. Olha só o que vai acontecer. Eu vou chamar essa função agora 2 vezes. Eu vou chamar aqui, ó, 2 vezes e 2 vezes aqui. O que é para acontecer? Nesse caso aqui, na primeira vez é para imprimir 0, 10, 20, 30 e 40, só que durante essa primeira impressão, após a impressão vai ser somado 1. De modo que, quando eu chamar aqui de novo, o valor que vai ser impresso vai ser 1, 11, 21, 31 e 41. E, por sua vez, vai ser incrementado de novo cada um desses valores. E a mesma coisa é para acontecer embaixo. Então, eu compilei. Olha o que aconteceu, é exatamente o que eu falei. Na primeira execução, foi impresso cada elemento, né? Então 0, 10, 20 e 30 originalmente, mas depois dessa primeira execução, cada elemento foi incrementado em 1. Então acabou essa função, todos os elementos tinham incrementado em 1. De modo que, quando eu chamei de novo, o vetor foi alterado pela função. Ele voltou para main, voltou para o programa principal, depois foi alterado. Então, quando imprimiu, imprimiu 1, somou mais 1, virou 2, né? A gente não imprimiu, mas ele virou 2, e assim todos os elementos acontecessem. Se eu chamasse isso aqui de novo, ia estar 2, 12, 21, 22, 32, 42 e assim por diante. E aqui no vetor, na heap, aconteceu a mesma coisa. Imprimiu os valores originais e foi incrementado 1. E eu não queria fazer isso. Note que eu não queria fazer isso. Quando eu faço isso, isso aqui, pessoal, é a mesma coisa de eu estar fazendo isso aqui, né? V de I mais 1, que internamente, a gente viu lá, é a mesma coisa de eu fazer o seguinte, ó, vai para mim, altera o conteúdo do endereço, de qual endereço de memória? Do endereço que começa na base V, que é o endereço de memória, mais I vezes o tamanho do inteiro, né, que é o tipo dele, né, o tamanho do inteiro, é isso que está acontecendo, né, que é isso, né, é V mais I, que é igual aquilo lá, seria a quantidade de bytes, vai, altera isso aqui, é isso que está acontecendo, né, e coloca isso mais 1. Então, internamente é isso que está acontecendo, né? Eu estou acessando os endereços e alterando o que está fora. Para garantir que eu tenha um ponteiro, nesse caso é um vetor, mas um ponteiro que seja somente, um parâmetro que é um ponteiro que seja somente leitura, eu venho aqui e coloco a palavrinha const, ou seja, eu estou falando que esse parâmetro ele é constante, o valor dele é constante, não é para ser alterado, é uma coisa constante. Feito isso, se eu esquecer esse erro aqui, durante a compilação você vai ver que vai dar erro, ó. Olha só o que aconteceu. Ele deu erro, ó, incremento de uma localização read-only, somente leitura, na linha 15, que é exatamente aqui. Ó. Então ele está falando, olha, é um erro, essa variável, esse parâmetro é somente leitura e você está tentando alterar o valor dela, está tentando incrementar. Ele até mostra exatamente qual que é a instrução, ó, que é o que a gente fez, ó, que o V de I mais é exatamente o V mais o tamanho, né, o I, né, vezes o tamanho que é o 4, né, 4 bytes, o tamanho de inteiro, mais a quantidade de deslocamentos, a quantidade de números vezes o tamanho. Exatamente o que a gente está fazendo lá. Então, note que isso aqui é uma boa prática de programação quando você estiver usando C, ou C++, também tem isso, que toda vez que você tiver ponteiros ou vetores que você passe para a função que seja somente de leitura,
é importante aqui que você passe o const para garantir que você não tenha nenhum erro disso, porque note que isso aqui seria um erro de lógica de programação, né? Se você não tivesse o const, né? Aí vamos supor que por acaso você faz essa mudança, aí você usa esse vetor que foi alterado, esse vetor está sujo, né? Ele está poluído, né? Já não é mais fiel ao que era antes, não deveria ter sido, e você vai demorar muito tempo para descobrir esse bug. Então é importante que é somente leitura, bota o const que não tem erro, e eu vou aqui comentar isso aqui para não dar problema. Então eu volto aqui, compilou, executei, fez aqui a impressão, ó, original e original, não fez mais isso. Então, muito bem, isso deu certo. Aí eu vou parar o vídeo por aqui. Eu quero mostrar mais uma coisinha para vocês, que é como eu posso fazer uma função para desalocar a memória e setar como null. Isso que a gente vai fazer no próximo vídeo. Segura aí, pessoal. Tá acabando, o conteúdo é longo, mas está acabando esse conteúdo. Tem mais esse vídeo dessa função, depois a gente vai para exercícios, tá bom? Então, forte abraço, até o próximo vídeo.